Povo lindo e santo de Deus, que Deus abençoe vocês nesse dia. Gente, eu vim falar sobre um dos textos mais difíceis da Bíblia Sagrada em relação a viver ele, em vivenciar ele, em colocar em prática. Antes de tudo, seja muito bem-vindo ao meu canal Júnia Nascimento. Inscreva-se, ative o sininho para que você possa receber as notificações. E você, mulher que ainda não faz parte do nosso curso Forjadas, estamos iniciando e também estamos abrindo uma turma paralela, ou seja, uma turma que assistirá somente às aulas gravadas. Você é convidada, se quiser, entre em contato conosco. Hoje eu quero falar sobre Mateus 6,14. É um versículo não tão fácil de viver, né? Um versículo que por muitas vezes nós vamos ter que matar o nosso eu para viver ele. Mateus 6,14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Gente, esse versículo aqui são palavras de Jesus Cristo. Se você for ler o capítulo 6 de Mateus, você vê que é a continuação do sermão da montanha, um sermão muito grande e grandes ensinamentos Jesus passa para aqueles que estão ouvindo a sua palavra, para aqueles que estão ouvindo aquilo que ele estava pregando. Jesus era um grande ensinador, profeta, aquele que trouxe a verdadeira palavra de amor e de perdão. Mas aqui eu quero falar a respeito dessa questão do perdão ao próximo. Falar de perdão não é fácil. Gente, como é difícil perdoar. Porque quando nós falamos em perdoar, nós estamos falando de abdicar do direito de punir o outro pela maldade que ele lhe fez, por algo que ele lhe fez. E isso não é fácil. Muitas vezes nós temos razão, e essa razão, ela tem que ser jogada fora. Ela não pode ficar comigo. Então, quando nós decidimos isso, porque é uma decisão, perdoar, além de ser algo que Jesus nos manda fazer, também é algo que não é fácil de viver e também é algo que eu tenho que jogar fora, é algo que eu tenho que decidir. Perdão é uma decisão. E aqui Jesus diz assim, olha, porque se, partícula que nos traz a ideia de possibilidade. É uma conjunção que traz a ideia de possibilidade. Se você fizer, Deus fará o mesmo. Gente, nós não temos noção da realidade do Evangelho. Muitas vezes, por falta de conhecimento bíblico, nós não temos noção das verdades do Evangelho. Aqui quem está falando é Jesus. Jesus está dizendo aos discípulos, aos ouvintes da palavra: se perdoardes aos homens as ofensas que eles fizeram contra vocês, Deus também perdoará a vós. Ou seja, se eu abrir mão disso, eu também vou alcançar perdão. É simples. É uma faca de dois gumes. Por que é necessário? Por que é necessário perdoar? Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoada. Em segundo lugar, eu sempre estou pecando contra Deus. Palavras, pensamentos, ações. As transgressões, elas sempre estão presentes na nossa vida. Sempre vai ter algo que nós vamos olhar assim e dizer: Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, por tal pensamento. Me perdoa porque eu fiz tal coisa. Me perdoa porque eu errei, eu não lembrei de ti, eu caí, eu neguei o teu nome. Eu, de certa forma, desejei algo que não podia desejar. Eu quis algo que eu não podia querer. E eu desejava muito isso e agora eu quero, Senhor, esquecer esse pecado, eu quero esquecer a minha transgressão, eu quero apagar o passado, eu quero apagar as coisas que eu fiz. Senhor, eu desejo um novo caminho, uma nova vida. Tá bom,
Deus perdoa? Sim. Mas a questão, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que esse perdão de Deus depende do perdão que eu dou ao próximo. Gente, e quer que eu diga uma coisa a vocês? Tem próximo que é só Jesus. Tem pessoas que não dá de jeito nenhum para você conviver com elas. Porque senão você vai ter que exercitar esse versículo diariamente. Então, eu ouvi uma certa autoridade bíblica dizendo o seguinte, eu concordei com ela. Nós temos sempre essa afirmativa cultural de que aquele que perdoa, ele não é obrigado a conviver. Perdoei ele para lá e eu para cá. E, segundo a Bíblia, isso não é perdão. Vou argumentar. Você pode até discordar de mim, mas segundo a Bíblia não é. Por quê? Se a Bíblia diz, se tu perdoardes aos homens, eu te perdoarei, Jesus, ele nos perdoa. Deus, ele nos perdoa todos os dias, todas as horas que eu me arrepender do meu pecado e for até Deus. Senhor, eu tô aqui, tô arrependida. Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Pai, me perdoa, volta pelo caminho, deixa a prática, continua caminhando na presença de Deus. Tudo bem. Deus continua convivendo com você? Você continua se aproximando de Deus? Continua. Você continua orando? Continua. Você continua pedindo? Continua. Então você está tendo uma convivência com Deus. Você está tendo uma intimidade com Deus. Já com o próximo, muitas vezes eu digo assim, olha, eu perdoei, mas eu não quero conviver. Não quero nem ver na minha frente. Ou paz do Senhor e pronto. Isso não é perdão. Na verdade, ali dentro guarda uma mancha, guarda uma mágoa. É por isso que eu digo que ser crente, de verdade, gente, eu não estou dizendo só pegar essa Bíblia e andar com ela debaixo do braço. É fácil. É fácil no meu discurso, muitas vezes hipócrita, dizer assim, eu sou crente. Me desculpem até usar essa palavra pesada, mas Jesus usou demais essa palavra. E muitas vezes não está preparado para perdoar. Ser radical. Ah, não fez o que eu quero? Ah, não fez o que eu quero? Eu não vou mais andar com fulano. Eu não estou dizendo, escute bem a minha colocação, que você é obrigado a manter pessoas na sua vida. Vai ter pessoas que Deus vai tirar do seu caminho, mas que haja perdão. Só que tem outras que você vai ter que perdoar e você vai ter que conviver, porque essas pessoas fazem parte da sua convivência, da sua igreja, do seu ministério, dos lugares que você vai, dos encontros que você está, vai fazer parte de certa forma. E quando você perdoa, você tira aquele peso das suas costas, aquele desconforto daquela pessoa estar ali, você não se sentir bem em estar com ela. Você sabia que o Espírito Santo de Deus, ele me disse uma coisa muito interessante. Eu estava falando sobre alguém que eu conheço que não consegue perdoar e o Espírito Santo, ele falou ao meu coração. O Espírito Santo falou assim para mim, ele só vai saber o que é perdão, a necessidade de perdoar, quando ele precisar ser perdoado. Ninguém está isento de cometer deslizes, pecados, de pecar contra o irmão, de às vezes ser uma pessoa que você não queria ser e talvez você nem sinta que é. Ninguém está isento disso. E muitas vezes esse coração endurecido para Deus é porque ainda não conheceu a necessidade do outro, não teve a necessidade de ser perdoado. Amém. Amém. Eu estou falando de pessoas que fazem parte do seu convívio, que fazem parte do seu ciclo, que está ali, aleluia, e que é tão difícil viver esse versículo. Às vezes eu paro assim, eu fico dizendo a Deus, Senhor, se eu não perdoar, eu não serei perdoada. Jesus, como é difícil, né? Às vezes você tem um amigo, e a amizade é verdadeira. Eu tenho uma amiga que ela tinha uma amiga que partiu para a eternidade. Elas discutiam horrores. E às vezes uma dizia o que queria dizer, mas depois a amizade não acabava. Isso é maturidade. Por certas vezes você vai ter algumas desavenças, discordâncias,
Mas você tem que ter maturidade espiritual. E o perdão, ele é o exercício da maturidade espiritual. Gente, ser crente, eu tô falando de ser crente mesmo, de verdade, conforme a palavra, andar conforme Deus quer as pessoas no reino dele, é muito difícil, porque vem os filhos de Nabucodonosor, como diz os memes por aí, que tiram a sua paz, que tiram a sua unção, que roubam a sua comunhão, que roubam a sua essência, mas Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Tem coisas que nós fazemos, não é por causa das pessoas. Tem pessoas que nós convivemos que não é por causa de nós, não é por causa delas, mas é por amor ao evangelho, é por amor a Deus. É sentir realmente o que é negar-se a si mesmo. É todas as vezes que você olhar para essa pessoa e começar a conviver e ver realmente quem é essa pessoa, você entender, Senhor, eu estou realmente no caminho certo. Eu estou caminhando para quê? Para aperfeiçoamento. E ser cristão é aperfeiçoamento. É aperfeiçoamento. E trabalhar isso é necessário. Porque Jesus disse, se tu perdoardes aos homens, as suas ofensas, o vosso Pai perdoará a vós. Olha só o versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Gente, não tem nem como eu pegar e fazer outra exegese aqui. Não tem nenhuma brecha para outra interpretação. Não. Essa palavra aqui é literal. É pesada demais. Demais. Você quer aquela pessoa que lhe acusou, que disse com você o que queria, que lhe renegou, que lhe traiu. É difícil? É. Por muitas vezes o Senhor me ensinou a viver isso e não é fácil. Se Jesus, por mim, eu cortava até relações. Mas quando você começa a meditar na palavra, quando você começa a ver que o perdão é algo necessário e que é uma decisão, você entende que é a melhor coisa que você pode fazer para tirar o peso das suas costas. Então esse versículo é um dos versículos mais difíceis da Bíblia Sagrada. O versículo que se trata de amor, o versículo que se trata de perdão, o versículo que se trata de tolerância. Eu estou falando dessa tolerância aí que falam não, tá? Eu estou falando de tolerância no exercício de estar ali apto a perdoar. Não estou falando de tolerar pecado. Estou falando da tolerância em questão de perdão. Não é tolerar o espírito de Jezabel como o Senhor alertou a sua igreja. Mas eu estou falando de tolerância em questão ao perdão. São duas coisas diferentes. Amor, perdão e tolerar pecado. Mas a tolerância que eu estou falando aqui é no sentido de perdão. É no sentido do exercício que eu faço diariamente para perdoar. E é fácil esse versículo? Não. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu não sou obrigada a conviver. Ninguém é obrigado a conviver. Ninguém. Deus não obriga nem você a perdoar. Aqui tem algo que é uma decisão sua. Se você perdoar, você vai ser perdoada. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, assim, Deus, ele não obriga ninguém a ser crente. Ele não obriga ninguém a mudar. Não. É algo também que nós tomamos decisão. Então, ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Mas se você olhar para a palavra, você vai ter algumas mudanças de conduta. Você vai ter algumas mudanças de pensamento. É por isso que nós temos que pedir graça, misericórdia e amor ao Senhor. Nós temos que pedir a mente de Cristo. Porque se não tivermos, desmorona tudo. Todos os relacionamentos que estão à sua volta. Porque nós lidamos com pessoas difíceis. Nós lidamos com pessoas, olha, eu sou professora e o Senhor me ensinou a amar meus alunos, minhas alunas. E o professor, se tem uma coisa que ele tem que ter, é amor. Ele tem que ter. Porque às vezes um aluno vai discordar, um aluno vê uma coisa e outra. Mas você tem que amar o que você faz e você tem que amar os alunos. Da mesma forma, é o pregador, o pastor, ele tem que amar as almas.
Então, nós temos que exercitar esse versículo tão difícil. É por isso que tem pessoas que não querem ler a Bíblia, que não querem exercitar a palavra, que não querem conhecer a palavra, porque sabe que a partir do momento que conhece não é inocente. Aliás, de maneira nenhuma é inocente. Porque a palavra ela está acessível, a palavra está aqui e nós devemos ler sempre e tentar viver. Se esforçar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço. É esforçar. Tem que se esforçar para quê? Para chegar a esse lugar. Tome posse dessa palavra. Talvez você esteja aí do outro lado ferida. Dizendo, Deus, eu estou muito ferida. Às vezes as pessoas nos ferem. Principalmente quando nós queremos fazer o bem a elas e elas nos pagam com o mal. É muito difícil. É muito. Mas só quem sabe entende traição. Que já passou por isso. Que já passou por essa situação. Sabe dizer. E eu quero dizer a você, Jesus também passou. Jesus foi traído, foi vendido, foi humilhado, foi cuspido. Então que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Esteja sempre no nosso canal em nome de Jesus. Que Deus abençoe.